você trouxe a sua Bíblia, abra ela em 2 Reis, capítulo 3. Quero falar com você aqui nesta manhã acerca de adoração. Adoração é diferente de cantar louvores, adoração é diferente de celebração. Celebração, nós aplaudimos ao Senhor, nós nos regozijamos. O nosso Deus é um Deus festivo, Deus não é um emburrado. Amém? Se você faz ideia de um Deus emburrado no trono, Deus não é Deus emburrado. Fala assim, Deus não é Deus emburrado. Deus é um Deus de festa. Até Ele instituiu, não é, 3 festas perpétuas. Ele declara para o seu povo: vocês vão celebrar, vocês vão dançar. O Senhor se regozija com a nossa alegria. E o Senhor declara, né, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Então Deus não é emburrado não. Você faz ideia que Deus é emburrado? Deus não é não. Deus fala assim, Deus não vive de mau humor. Se tiver um mal-humorado perto de você, você fala assim, viu, vai estar com Deus, que Deus te anima. Amém? Porque de vez em quando tem uns crentes que acho que não dormiram muito bem com Deus, não é? Tem um povo que também entra para adorar, para orar, entra no lugar secreto, sai com cara de macumba. Você fala, oxe, você ficou na presença de quem? Porque se a gente se parece com quem a gente passa tempo, fala assim, acho que você passou tempo com a pessoa errada. Fala, volta lá e conserta o negócio. Amém? Desse jeito, vamos lá, gente. 2 Reis 3, a partir do 11, diz assim: mas Josafá, que era rei, perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Estava bem o rei com o profeta, entendeu, né? Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês, até aqui, né? Isso aí, tá certo. Nas suas mãos, pode fechar sua Bíblia. Entenda que nas batalhas, a tribo de Judá sempre ia à frente. A tribo de Judá era aquela que era encarregada da adoração. Então ela era posicionada na batalha, nesse lugar à frente. Então eles governavam, eles adoravam, eles coordenavam, não é? Todo o caminho da batalha ali, era eles que preparavam o caminho da batalha. Toda vez que nós enfrentarmos uma batalha, repete assim comigo, devo começar com a adoração. Vamos ser sinceros, a maioria de nós como é que começa? Mas de novo essa luta, mas de novo essa perseguição, mas vem de novo essa pessoa pegar no meu pé. Alguém se identifica? Não, pode ficar quieto. Esse manifesta aí, tá certo. Não é? Então, quando na verdade, quando o inimigo se levanta, quando a gente já enxerga a batalha, o que a gente tem que fazer? Adorar. A adoração não apenas honra a Deus, mas a adoração nos alinha, nos coloca, alinha o nosso coração segundo a vontade do Senhor. Nós somos conectados, né? O nosso ser a Ele. Então a adoração é a chave para todo avanço na nossa vida. Isso você vai declarar aí para quem está perto de você. Fala assim, a adoração é a chave para o avanço em todas as áreas da sua vida. Na Bíblia nós temos Davi.
A Bíblia, os Salmos, a maioria quem escreveu foi Davi. Davi foi chamado ainda um menino, para o quê? Para tocar para o rei Saul. Enquanto o rei Saul estava sendo perturbado por um espírito maligno, então chamaram Davi para que Davi tocasse a harpa ali, e enquanto Davi estava tocando, o espírito maligno se retirava. Por quê? Porque o inimigo não resiste à presença de Deus. Quando nós adoramos, a presença de Deus é atraída. Quando nós murmuramos, as trevas é atraída. Olha aí para quem está perto de você e fala assim, viu? Presta atenção no que você vai fazer. Fala, você vai adorar ou você vai murmurar? É tão importante nós vigiarmos com relação a isso. Tanto é que Davi é lembrado até hoje. Nós entoamos o quê? Os cânticos de Davi. Quando nós lemos Salmos, nós estamos declarando o quê? Os cânticos que Davi fez. Então Davi ficava lá cuidando das ovelhas, mas ele não estava lá no TikTok, ele não estava lá olhando a vida alheia no Facebook ou no Instagram, não. Ele estava lá com a sua harpa, tocando e salmodiando ao Senhor. E quando Samuel foi determinado para que ele fosse ungir outra pessoa no lugar do rei Saul, e ele chega lá na casa de Jessé, e passam todos os filhos. Samuel fala para o seu pai Jessé, para o pai de Davi, Jessé, viu? Acabaram os filhos, porque não é nenhum desses aí não. Quando nós somos adoradores, qualquer pessoa pode se esquecer da gente, mas sabe quem que Deus viu? Foi Deus. Deus é aquele que sonda o nosso coração e sabe na hora de o quê? De nos expor. Deus fala assim, não é esse que vai não, porque esse aí ainda não sabe me adorar. Esse ainda é aquele que murmura. Dá uma olhadinha aí para quem está perto de você, faz um sorrisinho amarelo, fala assim, bom dia. Fala assim, Deus é aquele que vigia os nossos lábios e que sabe o que sai da nossa boca na hora da batalha, na hora da perseguição. Gente, Eliseu tinha uma resposta. Eliseu tinha a porção dobrada do espírito de Elias, amém? Mas ele tinha uma resposta. Hora que os 3 reis foram atrás dele, primeiro que ele já deu um esporro, viu? Se fosse por conta do Acabe aí, ó, quero nem saber. Mas por causa de você, tá, Josafá? Então tá bom, tragam-me um arpista. Por quê? Porque na presença de Deus, aí o arpista começa a tocar. O arpista toca, né? Atrai a presença de Deus. Os céus são abertos e vem o quê? A revelação da estratégia e aquilo que ia acontecer. Eliseu até então não sabia o que ia acontecer. Ele precisa pedir o quê? Fala, alguém que tocasse o céu. Pode repetir, fala assim, alguém que tocasse o céu. Precisamos ser aqueles que tocam o céu. Jesus declarou o quê? Que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Não é adorar de qualquer jeito. Fala assim, não é adorar de qualquer jeito. Existe o jeito certo. Adorar em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é cantar canções. Não é cantar com meus lábios. Porque eu posso estar cantando com uma coisa, mas o meu coração está sujo. A minha mente está em outro lugar. Está pensando em qualquer outra coisa. Está pensando no almoço, está pensando nas contas da segunda-feira. Isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é me fazer sacrifício. Apesar das minhas lutas, apesar das minhas batalhas, apesar dos meus medos, apesar das minhas ansiedades, o sacrifício sou eu. Eu me lanço em louvor e em adoração diante do Senhor, reconhecendo que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu dependo dEle para todas as coisas da minha vida. Porque assim como Pedro declarou, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu não sei se você consegue viver sem a presença do Senhor. Eu não consigo. Em tudo aquilo que eu vou fazer, eu busco o quê? Um arpista. Eu vou buscar adorar ao Senhor, para ter do Senhor a direção, a confirmação, e eu não me movo até que eu receba o quê? A instrução do Senhor. Nós precisamos, talvez você é novo, talvez você ainda não saiba, peraí, eu ainda não consegui ouvir essa voz, eu não consegui discernir essa direção. Então eu estou te dando relatos de Davi,
Estou te dando relatos de Eliseu. Era uma batalha, era uma guerra. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós fomos feitos para louvor da glória do Senhor, amém? Então tudo que nós precisamos, o quê? Precisamos de uma direção, precisamos de uma instrução. Nós vamos o quê? Em todo tempo, fora do tempo, adorar ao Senhor. Nós não adoramos a Deus para obter respostas, amém? Se você está entendendo isso, não é isso. Nós não adoramos a Deus para obter respostas, mas a adoração é a resposta. A adoração, viver em adoração é um estilo de vida. Eu escolho adorar a Deus, independente da situação. Eu me entrego ao Senhor. Não tem essa, eu não tive tempo hoje. Aí Deus precisa chamar a sua atenção com uma luta para te fazer voltar para o Senhor. Dá uma olhadinha, dá bom dia, fala oi, fala vai tudo bem contigo, né? Glória a Jesus. Aí a gente muitas vezes não entende porque vem uma prova na nossa vida, não é? Paulo e Silas na prisão, o que eles fizeram? Adoraram. Essa é a consequência de quem adora. Paulo e Silas, eles não começaram a adorar porque, peraí, vamos adorar aqui, vamos ver o que acontece. Não, já era o estilo de vida deles, adorar ao Senhor. E porque a terra sacudiu, as cadeias foram abertas e os grilhões foram quebrados. Então eles provaram do quê? Do fruto da vida deles, que era o quê? Adoração. O ano passado nós tivemos aqui na Conferência Avançar, se você esteve presente no último dia, um momento de louvor e de adoração. Quem esteve presente aqui o ano passado? Foi um derramar da presença de Deus aqui. Pessoas foram curadas, mulheres que não engravidavam. Por quê? Porque o ministro que estava liderando a adoração, ele recebeu o quê? Essa instrução. Mulheres geraram, não é que elas vão gerar não, elas já geraram e são testemunhas desse período. Pessoas foram curadas, pessoas foram saradas, tiveram as suas emoções restauradas. Tudo isso é o quê? É o poder da adoração. A adoração atrai a atmosfera do céu. E nós estamos aqui o quê? Invocando esse momento. Tem gente que perde esse momento da adoração. Fala assim, feliz você que não perde esse momento da adoração. Gente, eu lamento pelas pessoas que perdem esse momento da adoração, que chegam depois. Elas já perderam esse preparar do nosso coração para receber a resposta do céu. Aí ela fica alheia à palavra. Estou meio distraído. Está distraído ainda. Você perdeu o arpista. Fala assim, não perca o arpista da tua vida. Nós precisamos disso, porque gente, quem saiu calmo e manso da sua casa? Não aconteceu nada. Nem um atribulado na tua frente que não queria andar, nem ninguém buzinando atrás com muita pressa. Você chegou pleno no Espírito. Aleluia, feliz você. Amém? Porque de vez em quando você fala assim, quem que é esse filisteu, esse pré-crente na minha vida para atrapalhar meu culto já cedo? Sangue de Cristo tem poder. Claro que a hora que a gente passa pela porta todo mundo é santo, não é? A auréola tem até as asas aí atrás do povo, não é? Mas gente, então a gente precisa desse tempo de adoração. Na conferência nesse ano, fala assim, o Senhor nos deu porção dobrada. Gente, presta atenção. Eu tenho certeza, eu não acho, do mover que vai acontecer aqui. São pessoas ungidas, cujo ministério é adoração. Eu não estou desprezando esse povo aqui, não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui todas as semanas, todos os cultos, atraindo essa atmosfera. Mas são pessoas que vivem exclusivamente. Nós ainda não conseguimos. O pessoal aqui ainda não consegue viver exclusivamente da adoração. Alguém deseja isso? Alguém tem dúvida disso? Ninguém. A atmosfera é outra. Não fique de fora daquilo que Deus vai realizar aqui daqui a alguns dias, amém? Se o seu coração não estava preparado para isso, Eliseu teve respostas, e aquele povo, aqueles reis foram bem sucedidos. Aconteceu exatamente conforme a palavra que veio para Eliseu. Nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos atrair essa atmosfera aqui.
que nós venhamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se você ainda não sabe adorar ao Senhor, se entregando, se rendendo por inteiro, se a sua mente fica vagueando, se você não consegue fechar os seus olhos, gente, os nossos olhos são a janela da nossa alma. Deus é espírito, para nós nos conectarmos com Deus, nós precisamos o quê? Fechar os nossos olhos para esse mundo, para nos conectarmos no Senhor, para nos rendermos ao Senhor. Com os olhos abertos nós vamos ver o outro que está chegando atrasado, o outro que está levantando para ir no banheiro, o outro que está passando. Se desconecte. O arpista está tocando, nós vamos adorar ao Senhor. Que você suba ao trono do Senhor, que você acesse esses lugares de intimidade com Deus, no Santo dos Santos, e ofereça ao Senhor o seu sacrifício vivo. Você tem liberdade de ajoelhar no seu lugar e adorar ao Senhor, buscar a face do Senhor de uma maneira que você nunca buscou antes. Mas principalmente peço ao Espírito Santo: Senhor, me ensina a adorar. Me ensina, Senhor, a me entregar, me ensina a me render. Senhor, me conduza a esse lugar de intimidade com Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós não queremos mais um culto, mas queremos que esse culto ministre as nossas vidas. Queremos, Senhor, que a Tua presença invada este lugar. Quebrante, Senhor, os nossos corações. Quebrante, Senhor, a nossa religiosidade. Quebrante, Senhor, as nossas reservas. Senhor, nós não queremos ter reservas para com o Senhor. Espírito Santo, nos ensina a adorar a Ti, a adorar ao Pai com tudo aquilo que há em nosso ser, adorar com os nossos lábios, mas entronizando ao Senhor no nosso coração, mantendo, Senhor, o nosso pensamento conectado contigo. Senhor, nós nos desligamos de todas as coisas do mundo, de tudo aquilo que tem chamado a nossa atenção. Blinda, Senhor, os nossos pensamentos agora. Nós levamos a nossa mente cativa à autoridade de Jesus Cristo, que somente os pensamentos de Deus imperem, Senhor, sobre este lugar. Cubra-nos, Senhor Jesus, com Teu sangue e guarda-nos, Senhor, de toda interferência externa. Senhor, que esse ambiente seja tomado pela Tua glória, que assim, Senhor, como Eliseu, chamando o arpista, teve revelações do céu acerca das batalhas que estavam diante dele, Senhor, que nós venhamos ter revelação dos céus acerca daquilo, de tudo aquilo que nos diz respeito, nos lugares estratégicos que nós devemos manter, as orações que precisamos realizar, que precisamos fazer, as posturas, ó Deus, que precisamos adotar. Elas são reveladas, Pai, quando a Tua presença se manifesta, e nós queremos, Senhor, a Sua presença aqui. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo, de nos conduzir nesta manhã em adoração. Senhor, nós não queremos ter o nosso jeito de adorar, mas queremos adorar ao Senhor por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós. Dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração inclinado, ó Deus, para render ao Senhor toda a nossa gratidão.